Hello guys, how are you doing? Fala galera, espero que vocês tenham gostado dos direcionamentos que a gente tem postado aqui. Hoje eu vou estar revelando mais um dos principais erros na hora de você se preparar para o teste de proficiência em língua inglesa no mestrado e no doutorado. Bem, hoje eu vou falar sobre a questão específica de vocabulários, como você construir esse banco de vocabulários e quais são os erros na hora de você tomar esses passos e essas decisões para se preparar para essa prova. Muitos acadêmicos focam somente em vocabulários das suas áreas e eu vou revelar para vocês que não é bem isso. Então, cola com a gente, let's go! Bem, pessoal, agora eu vou abordar alguns sites relacionados à administração de empresas e à economia, porém, isso também pode afetar em outras áreas que não sejam só estas. E esse é um dos principais erros dos alunos que estão estudando para a prova de proficiência em inglesa, para o mestrado e para o doutorado, de estudar somente aquilo que está relacionado à sua área. Então, eu vou contextualizar para vocês aqui, eu separei algumas matérias que podem afetar não só os administradores, mas a galera do direito, o pessoal de economia, químicos, biólogos, né, filósofos, enfim, pode afetar um monte de gente. Vamos nessa, vamos ver como é que vai ser. Então, eu vou começar aqui mostrando para vocês um site chamado The Brazilian Report. Ele está falando sobre a questão, né, do adiamento, né, do Comitê do Senado, sobre o voto sobre a privatização dos Correios. Tá. Isso aqui influencia em muita coisa relacionada à economia do país, né? Relacionada à administração de empresas. Quais são as leis que estão, né, previstas aí? Quais são os benefícios? Então, também envolve o pessoal do direito aqui. Mais, outra matéria sobre a previsão, né? A previsão da inflação de outubro, ela foi a maior, né, desde 1995, também relacionada a essas áreas, relacionadas à administração de empresas, relacionada à agricultura, o que aconteceu, a extração de petróleo. Então, existem várias outras coisas que eles estão comentando aqui sobre essa questão da inflação. E aqui quem faz a pesquisa é o Instituto de Geografia e Estatísticas, o IBGE. Olha aí, os geógrafos também, historiadores, né, tem aqui, estão envolvidos dentro dessa matéria. Uma próxima matéria falando sobre a questão do bloqueio, né, das vias, né, por caminhoneiros no Pará, com relação ao preço do protesto, né, com relação ao preço do diesel, que tá muito caro, né? Isso afeta em quê? Será que isso afeta no teu dia a dia? Com certeza. Isso afeta qualquer área que você estiver estudando. Isso pode ser retirado, isso pode cair dentro da tua prova, principalmente nessas áreas afins, administração, direito, relacionado à economia, né? Quais são as leis que permitem isso? Quais são o que os governantes estão fazendo? Quais são as medidas que eles estão fazendo para resolver esse problema? Então, existem muitas outras coisas. The Wall Street, que é um site de referência mundial. O assunto do momento são os planos para a questão climática do mundo. Em todos os sites, isso está relacionado. Tá, e eu que sou historiador, e eu que sou filósofo, e eu que sou, né? Então, existem essas questões. Você está estudando só sobre a sua área, e às vezes cai um assunto de áreas afins, né? E aqui, por exemplo, o biólogo está envolvido aqui, o químico está envolvido aqui, o engenheiro está envolvido aqui, né, por essas medidas. Quem mais? O administrador, o economista. Então, todas as pessoas dessas áreas, elas estão envolvidas dentro dessa matéria, por exemplo, né? Por que eu vou ler sobre isso? Porque ela está diretamente ligado à tua área. Aqui, novamente, olha aqui no site Business, New York Times, na verdade, na área de Business. É um grande site, um dos maiores sites do mundo, do New York Times. Nós temos aqui os riscos, né, de mudança climática, de mudanças de clima, aumentam. Os investidores estão investindo aonde? A gente já falou sobre esse termo, questão de green, que é
ser amigo do meio ambiente, ser ecologicamente responsável. Então, eles estão procurando aqui, investidores estão procurando investir em prédios mais verdes, ou seja, que usam recursos que não afetam tanto o meio ambiente. Mais uma vez, um assunto que está envolvendo várias áreas aqui, né? Arquitetura, engenharia, química, biologia, né? Geografia, está falando sobre as áreas, aqui também o preço, né? Da questão de importação e exportação, isso está ameaçando aí a agenda do Biden, presidente dos Estados Unidos, um dos homens mais influentes do mundo. Então, esses assuntos são pertinentes, está falando aqui também sobre YouTube, Snap, TikTok, você que é digital influencer e está dentro da universidade, puxando aí alguma veia, enfim, tem disciplinas que não abordam esses temas que estão nesses grandes sites, mas você, quando for estudar, tem que estar visitando esses grandes nomes para saber o que está acontecendo no mundo relacionado à sua área. A disciplina da faculdade é uma coisa, e às vezes você vai cair, você vai fazer uma prova de proficiência e cai um assunto desse e você, meu Deus, o que isso tem a ver? Está totalmente ligado, né? O outro, Financial Times, mais uma vez falando sobre essa questão de climas, né? Quais são os planos das Nações Unidas, quais são as metas, né? Então, principalmente a China, né? Tá muito envolvida nisso. E quais são? Você está sabendo sobre isso? Então, assim, o que tem a ver? Eu estou aqui no site de finanças, eu quero saber sobre números e tal, mas olha aqui, está falando sobre questões climáticas. Questões climáticas, elas afetam diretamente um monte de coisas. Vamos falar da agricultura. Chove numa época que não é para chover, aí perde a plantação X. Então, isso influencia em preços, influencia na economia, influencia na exportação, na importação, influencia em um monte de coisas. Aqui nós temos o site da CNBC, e aqui mais uma vez, sobre Climate Tech Startups, ou seja, as startups, empresas que estão iniciando aí, de tecnologia relacionada ao clima, have raised the record, ou seja, elas cresceram no recorde aí, foi de 32 bilhões globalmente até agora, em 2021. Será que isso não está em evidência? Será que isso não pode cair? Aí eu que sou administrador, eu que sou, estou aqui na área de economia, estou na área de tecnologia, né, de TI, aí o cara fala assim, cara, o que eu tenho a ver com isso? Né? O que eu vou ler sobre essa disciplina, essa matéria, na verdade, perdão, de clima? Não tenho nada a ver com isso. Aí vai na prova, gente, o que tem a ver a minha prova relacionada a isso? Tem tudo a ver. Então, mostrando para vocês sites de administração de empresas, sites de economia, falando sobre clima, sobre estratégias, sobre startups que estão investindo nisso, Go Green, né? Amigos do meio ambiente, todas essas questões, que é uma grande preocupação atualmente. Para fechar, olha, inclusive, na Forbes, pronto, o site mais importante com relação a essa questão de economia, de administração, de dinheiro, grana, propriamente dito, está relacionado a esse tema. Olha aqui, um exemplo sobre a Rainha Elizabeth, que ela teve que se afastar, né, por recomendações médicas, porque ela não estava legal, como é que ela ia participar? Então, mais uma vez, aconteceu em Glasgow, né, e ela teve que, infelizmente, esperar um pouco mais. Então, mostrando aqui para vocês, para quem não conhece o site da Forbes, tem que estar visitando o site da Forbes, visitando o Financial Times, New York Times. Para quem não conhece o termo COP, né, ele significa, aqui é Climate Change Conference, a conferência sobre mudanças climáticas, mudanças do clima, né? E ela vai acontecer agora em outubro, no Halloween, inclusive, dia 31, e vai terminar no dia 12 de novembro, uma sexta-feira. E aí, o que tem a ver isso comigo, que sou administrador, que sou da área de direito, sou da área de economia, de TI? Então, está totalmente relacionado a muitas coisas aí, né? Área de psicologia, padrão de comportamento, por que estão desmatando tanto, né? Onde é que isso está relacionado e tal. Então, existem várias questões, existem pesquisas mostrando sobre isso, né? A administração de empresas, ela está muito ligada, hoje em dia, a neuro, como é que o cara pensa, como é que ele compra, né? Quais são os gatilhos que fazem o cara vender mais, comprar mais, quais são as tendências do mercado, né?
qual é a paleta de cores agora do momento. Então, só mostrando um exemplo desses sites, desses grandes nomes mundiais de matérias que estão relacionadas a clima. Eu falei ali também sobre a questão do preço do diesel, da gasolina, né, a privatização. Então, assim, tem muita coisa que, às vezes, você está numa área e você fala, não, só vou estudar isso, e quando chega na hora da prova de proficiência, tem uma matéria, tem um abstract de monografia que está abordando esses grandes nomes, essas grandes matérias que estão em evidência, elas têm muita relevância no momento, e você acaba se perdendo ali. Meu Deus, eu nunca vi falar sobre isso, eu não estou atualizado sobre esse tema, o que tem a ver isso com a minha área? Então, o cara não consegue ver a interdisciplinaridade, ele não consegue enxergar a conexão dessas duas coisas relacionadas à matéria dele. Então, passem a fazer essas pesquisas, entrar nesses sites, traduzir um pouquinho ali, saber do que eles estão falando, o que está acontecendo no mundo, e isso vai te dar, realmente, vai te deixar, na verdade, à frente de muitos que não estão tomando esses passos, não estão visitando esses sites, não estão a par do que está acontecendo. E aí você vai ter muito mais sucesso na hora de fazer a sua prova. Bye, see you around. Não deixem de seguir para mais direcionamentos para você fazer a sua prova de proficiência em língua inglesa com sucesso. See ya.